Ah, meu Deus do céu, ainda bem que deu certo. Agora Tudo bem, foi! André? Boa noite. Agora foi, né? Olá, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Depois de uma luta para conseguir entrar, conseguimos, estamos aí conectados para falar Deu certo. sobre piso da enfermagem, essa luta que a gente está travando tem bastante tempo. E vamos embora, porque na realidade tem muitas novidades. Nessa semana foi uma semana bem pródiga em novidades, em dúvidas, em gerar expectativas do que é que vai acontecer, quando é que o piso vai entrar no contra-cheque, quando é que as pessoas da enfermagem vão receber, iniciativa privada, administração pública. Então, tem muitas dúvidas, a gente está aqui à disposição para falar exatamente sobre isso e vamos bater esse papo, né? Tudo bem, Samara? Como é que tá? Tudo bem, André? Dia do trabalhador, nosso dia, dia de todos nós. E hoje a gente está trabalhando, né? No dia do trabalhador. Eu já revisei prazos, já fiz coisas aqui. E mas graças a Deus. Importante a gente ter saúde para trabalhar e comemorar esse dia, não é isso? Não, é exatamente isso. É um dia importante, é um dia de reflexão, é um dia para se verificar a importância de cada um dos trabalhadores, porque, especialmente quando a gente fala do trabalhador da saúde, muitas vezes o trabalhador da saúde é visto como um ser inatingível, como um anjo, como um super-herói, como alguém que salva vidas, que está lá no momento que é necessário, aquele que trabalha no Natal, no Ano Novo, no feriado, Verdade. aquele que não pode parar, que não parou na pandemia, mas assim, são pessoas de carne e osso, né? São pessoas que pagam contas, são pessoas que têm família, que têm filhos, que têm esposa, que têm marido, que têm problemas, e esses problemas, em parte, existem por conta da carga horária de trabalho muitas vezes exacerbada, que é necessária para que se possa manter todos os compromissos. Então, praticamente, todos os profissionais da saúde, da enfermagem especificamente, têm mais de um vínculo. E ter mais de um vínculo não é porque gostam de ter mais de um vínculo, tem mais de um vínculo porque precisam ter mais de um vínculo. Porque se não tiverem mais de um vínculo, muitas vezes não vão conseguir levar o alimento para casa, não vão conseguir pagar as contas, não vão conseguir que os filhos tenham dignidade. Então, isso é muito importante que a gente observe e pare de glamorizar essa carga horária. Porque muitas vezes a gente glamoriza. Ah, não, eu conheço um enfermeiro que trabalha na prefeitura, ele trabalha no estado e trabalha no hospital privado. Então ele dá plantão dia sim, dia não, 24 horas. Isso beira o absurdo daquela pessoa que vive exclusivamente para trabalhar e acaba que não tem tudo aquilo que é necessário, seus momentos de lazer, momentos de curtir a família. Por quê? Porque o salário não retribui aquilo que é efetivamente o trabalho. Então, vamos falar exatamente sobre isso, sobre o piso salarial, sobre a Lei 14.133. Eu a encontrei na semana passada na Câmara dos Deputados, estava sendo votado especificamente na Comissão Mista de Orçamento o projeto de lei, o PLN 05. Eu queria que você começasse falando, doutora Samara. Vamos lá. O objetivo era eu falar, mas eu quero que você comece falando. Qual a importância disso aí? Como é que isso está movimentando? Porque, assim, houve aprovação de uma lei da enfermagem, da lei do piso. Depois que o STF suspendeu, houve uma emenda à Constituição. Agora nós temos um projeto de lei que já foi aprovado, apresentado e rapidamente aprovado, em praticamente uma semana. Então, como é que está acontecendo essa movimentação no Congresso Nacional em prol da aprovação e do pagamento do piso da enfermagem? Então, André, tempo recorde, né? Como você falou, foi aprovado muito rápido. E o PLN, gente, ele não é uma nova lei da enfermagem. Ele é uma lei que traz a fonte de custeio, né? Explicando aqui de forma simples. Ele é a lei que interfere no orçamento, que fala assim, olha, eu tenho aqui 7,3 bilhões que precisa ser votado para que esse valor, esse fundo, possa ser distribuído para custear aí os salários dos trabalhadores e garantir aí esse ano efetivamente, né? A gente está falando de valores ainda de uma fonte que ela é de custeio transitório, é provisório. Não é que ela é provisória, ela é um custeio efetivo, mas nós ainda precisamos de fontes definitivas. Agora sim, vamos comemorar
que já temos uma fonte, certo? Eu acho E que aí isso é as um pessoas ponto vão dizer importante. assim, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Porque isso é um ponto que suscitou diversos questionamentos. Inclusive, algumas entidades da enfermagem não entenderam o PLN 05. Vejam, ó, para quem está assistindo a gente. Iniciativa privada é uma coisa, administração pública é outra coisa. A administração pública trabalha com orçamento. O que é orçamento? Orçamento não é dinheiro. Orçamento é espaço de gastar. É possibilidade de gastar, é previsão. Então, quando a gente fala em orçamento para 2023, o orçamento de 2023 ele é feito em 2022. Então, em 2022 é aprovada a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Tudo aquilo que pode ser gasto em 2023 tem que estar na LOA, aprovada em 2022. Então, o piso da enfermagem não estava na LOA encaminhada ao Congresso Nacional em 2022. É por isso que foi necessário o PLN 05, para que houvesse a previsão orçamentária lá do pagamento do piso da enfermagem. Então, o que faz o PLN? O PLN diz, vamos alterar a LOA e prever 7,3 bilhão do orçamento da União para o repasse aos enfermeiros técnicos, auxiliares e parteiras. Então, isso é o PLN 05. André, por que o PLN 05 não resolve definitivamente? Porque ele não tem como legislar o orçamento para 2024, 2025, 2026, 2027. Então, o que o PLN faz é, vamos resolver o orçamento de 2023. Em 2024, o piso da enfermagem estará previsto na Lei Orçamentária Anual de 2024. Não vai ser preciso que todo ano haja uma lei da enfermagem. É como o piso do magistério, que tem previsão já na Lei Orçamentária Anual. Não precisa que todo ano se encaminhe uma lei orçamentária específica. Então, esse ponto é muito importante para que não se haja a dúvida de, não, só resolvemos o problema em 2023. Não! O que se resolveu para 2023 foi só o orçamento para pagar esse ano. Tanto é que o impacto do piso da enfermagem supera 10 bilhões. Só que se destacou do orçamento 7,3 bilhões, que é o que vai de maio a dezembro, inclusive com o 13º. Então isso é muito importante que o pessoal entenda para não dizer, não, todo ano a gente vai ter que ter essa mesma briga orçamentária. Não. Daqui para frente a briga vai ser pelo reajuste. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Não foi isso, doutora Samara? Como é que foi isso aí? Como foi que aconteceu aí? Então, obrigada aí, André. Você deixou bem clara a questão aí que a gente já garantiu o orçamento desse ano, tá? Porque todo ano a lei orçamentária ela tem que indicar anualmente, né? A gente tem que dizer assim, olha, a fonte é essa e tudo mais. Então, assim, isso aí qualquer custeio, né, do Brasil passa por isso. Então, esse é um ponto já superado. E com relação aí, agora, essa parte que a gente agora tem que viabilizar também o que vai acontecer para frente, para os próximos passos, é que nós temos 15 dias úteis para o presidente assinar, efetivamente, né? Então, essa é uma grande dúvida das pessoas que estão aqui também. Quando que eu vou ter o valor no bolso, né? E isso daí vai depender agora, gente, justamente da execução da administração. Agora, temos que ter a assinatura, né? E, ao mesmo tempo, nós temos ainda essa lei suspensa ainda. Não teve manifestação ainda do STF, já foi enviado para o STF, né? A nossa aprovação, mas, sim, olha, o presidente vai lá sancionar, vai assinar. Claro que ele vai assinar, né, gente? Ele mesmo que promoveu a lei, né? Então, assim, tiveram essas dúvidas também, será que, né? Mas vai dar certo. E aí, agora lá também tem essa questão temerária. Será que o STF vai vir com uma outra novidade aí sobre isso aí, continuar mantendo? Eu acho que também se recebeu muitas dúvidas, né, André? Fala aí, o que você acha disso tudo? Exatamente. Então, houve um movimento na própria semana passada. Então, a ABEM, que é uma das instituições da enfermagem, então,
para quem é da... Assim, eu me considero praticamente um profissional da enfermagem, doutora Samara. Eu trabalho desde 2012 com a enfermagem. Então, eu fui advogado do Sindicato dos Enfermeiros. Hoje sou procurador do Conselho de Enfermagem. Então, tenho uma satisfação imensa, além de trabalhar muito no meu escritório com pessoas da enfermagem e com causas que envolvem o trabalhador da enfermagem. Eu acho que essa profissão é fantástica. Então, muitas perguntas aconteceram. Então, a ABEM, inclusive, divulgou que na semana passada já teria acontecido a sanção, ou aconteceria a sanção, mas a agenda do presidente não é uma agenda simples. Então, não é tão fácil, não é tão rápido. Eu tenho certeza, eu apostaria de que essa sanção ela vai acontecer tão breve seja necessário. Eu apostaria, na realidade, que ela aconteceria no dia 12 de maio, seria a minha aposta. Dia 12 de maio é o dia do enfermeiro. Então, o mês de maio é o mês da enfermagem. Então, nós temos o dia do enfermeiro e depois o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem, mas ela pode acontecer antes. Mas mais importante do que a sanção, porque assim, ó, vamos ser claros aqui, pessoal, ninguém é bobo dentro desse jogo político. Então, assim, ninguém faz uma lei ou elabora uma lei, ou encaminha uma lei, sem que ela seja amplamente revisada. Então, por que o PLN 5 ele demorou um pouco? Porque, com certeza, ele foi objeto de uma grande costura política, para que essa suspensão pelo STF ela deixasse de acontecer. Porque não faz o menor sentido se encaminhar uma lei orçamentária, uma lei, inclusive, que vai estar num dos marcos da Fazenda Pública de furar o teto, então isso vai permitir o pagamento sempre do piso da enfermagem, mas obviamente ele vai sancionar. A sanção vai ser uma sanção pomposa, então assim, espero estar em Brasília aí acompanhando essa sanção que vai acontecer para que a gente possa ver isso de perto, acompanhar, comemorar, mas mais importante do que a sanção são os regulamentos. Porque o que acontece? A lei abre espaço no orçamento. Como isso vai ser pago? Quanto vai ser pago para cada município? Quanto vai ser pago para cada estado? Quanto vai ser pago para cada entidade filantrópica que atenda a SUS acima de 60%? Isso é muito importante. Então, isso tudo vai estar no regulamento. Isso aí o Ministério da Saúde já tem essa minuta. Então a minuta já foi feita, tanto é que se chegou no cálculo dos 7,3 bilhão. Então a meta hoje, que nós ouvimos falar, e eu queria saber se aqui a doutora Samara ouviu falar também, é que o empenho do governo é para o pagamento no mês de maio. André, certeza que vai pagar em maio? Claro que não. Pessoal, até ontem nunca haveria piso da enfermagem. Doutora Samara, há um pouco menos de 2 anos, eu tive em Minas com o Dr. Conrado, que é o presidente do Corém Sergipe, e lá foi feita uma reunião. Nessa reunião, o Dr. Bruno, que hoje é deputado federal, que encampou essa ideia, ele reuniu os presidentes do sistema Corém, reuniu lá deputados federais, senadores, e muita gente dizia que era um absurdo haver um piso da enfermagem. Quando a gente fez uma live depois disso, muita gente entrou e disse que a gente estava divulgando um sonho, uma ideia que jamais aconteceria, que a enfermagem nunca tinha conseguido e nunca conseguiria um piso salarial. E hoje o piso é realidade. Então, assim, qual a expectativa aí em Brasília, doutora Samara? Pagamento. Quando é que o que o pessoal quer saber é, já pode gastar o piso, já vai receber no final de maio, já pode comprar as coisas e botar no cartão de crédito, ou é melhor esperar para junho? Olha, André, realmente, né, eu tô em Brasília e tem meu povo do Acre também, né, eu fico entre Brasília e Acre, e assim, até esse Instagram, apesar de eu estar em Brasília, tenho mais seguidores do Acre ainda. Passei um tempo sem postar Acre, muito, boa mas... noite, aí eu posso dizer que eu conheço várias pessoas do Acre. Você Conheço o Acre, Acre é maravilhoso. Olha, mas tem muita gente de Sergipe aqui acompanhando a gente também. Olha, tá bom. doutor Marcel, conselheiro do Corém, que estava aí na Câmara dos Deputados, está acompanhando a live da gente, deu uma entrevista na TV Sergipe, a TV Sergipe é a nossa Rede Globo daqui. Deu uma entrevista na TV Sergipe que bombou sobre o piso da enfermagem, então está acompanhando, é um daqueles guerreiros, sabe aquelas pessoas fundamentais? Que a gente precisa dentro da nossa área e que vão lutar arduamente
para que as coisas aconteçam para o coletivo, que não sonham o sonho próprio, que sonham o sonho de todos. Então, doutor Marcel, que bom que você está acompanhando a live, estou feliz demais, mas desculpa, eu lhe interrompi. Mas, Beijo para a galera do Acre que está acompanhando. imagina, Estou é falando demais, importantíssimo, vou né? deixar falar, desculpa. Não, é importantíssimo a gente ter esse momento aqui com o povo que está seguindo, porque o pessoal que entrou aqui, olha, gente, Pernambuco, Rio de Janeiro, né? A Daniele tem aqui pedido do Rio Grande do Sul, Piauí, gente, aí, Minas, ó, Daniele, Tocantins, olha Piauí. que Minas maravilha. Gerais, tá? Até o meu colega também, vice-prefeito de Mariana, Minas Gerais, o Cristiano, sabe? Então, assim, e aí eu tenho um coração mineiro ainda, né? Não disse, mas eu tenho um coração mineiro que é a minha escola de direito e tudo mais. Mas, gente, a gente estava aqui tentando falar sobre a questão do recebimento, efetivo recebimento. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque quando a gente fala assim, olha, a gente já teve vamos dizer, algo grandioso que é ter agora esse piso. Aí que vai ter sanção, vai estar promulgado, né? Mas essa parte toda de execução, envia os valores para municípios e estados, eles vão. Eu acredito que, assim, sendo otimista, que ele caia na folha lá, que ele seja previsto lá para, se der tudo certinho, né, nos prazos, que de maio para junho, sabe? Porque tem aquela questão do fechamento de folha, né, André? Fecha a folha de pagamento, essa folha que já foi fechada, né? Que, enfim, né? Essa folha de abril. Mas, assim, eu acho que fechando a folha de maio, eu acredito que possa entrar, se der tudo certo, correndo até lá. Porque isso aí está tudo desenhado já, gente. Sabe? Né? Essas transferências, elas já foram desenhadas. O Ministério já tem lá aquela previsão, sabe? Já vai enviar para estados e municípios. Agora, é lógico que vai, gente, que um município não se preparou direito. Não tem como a gente saber. O Estado brasileiro é muito grande, a União. Sabe, nós temos né, uma nação gigante para você distribuir tudo isso e chegar para todos esses profissionais, né, aqueles que estão lá na ponta. Imagina a pessoa que está aí no Sergipe, né, no interior, aí na praia, né, na beira da praia. A pessoa que está lá no Acre, né, na beira do rio, lá, está bem no interiorzinho, tudo mais. Então, a gente torce para que, sim, que até junho, né, essas pessoas já estejam recebendo. E aí, só que não vamos se endividar, não, gente, antes de cair, não. Tem gente que fala assim, olha, já posso, né, já posso gastar, já posso viajar. E a gente sabe que eu, por exemplo, André, eu sou filha de técnica de enfermagem, né? E a minha mãe nem apareceu aqui ainda, que acho que ela não conseguiu entrar, ela está no sítio hoje, né? Está de folga e está no sítio. Raras folgas. Então, eu cresci com a minha mãe dentro do hospital, cresci indo muito ao hospital. Depois, depois de um tempo e tudo mais, eu fui também procuradora autárquica do Hospital de Clínicas do Acre, né? O maior hospital que temos de clínicas, é um hospital público, que é a Fundacre. Então, minha mãe também trabalhou no início da Fundacre. Ah, minha mãe tá aí, gente! Olha, eu tô falando dela. Ah, olha só, ela tá assim. Eu achei que a minha mãe não tava. Tô falando que da senhora, mãe. Que, né, como que sempre foi a sua vida, a sua luta aí dentro do hospital. E eu conheço muitos seus colegas. Eu cresci dentro da maternidade de Rio Branco. Eu não só nasci como cresci lá. Então, assim, e a gente sabe da luta diária delas, né? Principalmente porque a enfermagem é composta por 85% ou mais de mulheres, né? A enfermagem toda. E assim, né, o André, mais do que, vamos dizer assim, mais do que justo. É uma questão de valorização. A gente está falando no dia do trabalhador. Então, assim, mais do que justo, tão esperado piso. Aí a gente ouviu aquele vídeo lá viral, estão fazendo recortes, né, do ministro Barroso, dizendo que ele é contra piso e tal, e que ele pode. Então, mas, gente, ser contra, ter sua opinião, ok, né? Isolada lá, ok, ele tem os argumentos dele com essa questão, né, que inviabiliza a economia, o particular. Mas, assim, a gente sabe que a disparidade, a desigualdade de, é, de salários entre a categoria enfermagem, categoria médicos, fisioterapeutas e tudo mais, todo aquele aglomerado de pessoas que trabalham na saúde, a gente sabe que tem uma discrepância, né?
Então, isso é até uma tentativa, e eu acho, gente, assim, mais do que justo, e ainda não é um valor, assim, ó, né? Não é um grande valor para a gente estar dizendo assim, alguém está torcendo o nariz para isso. E foi necessário, sim, você ter um PIB, porque senão esse profissional ele vai estar ganhando sempre muito mal, se desdobrando. E assim, a gente está falando de plantonistas, né? A maioria, plantonistas, 12 horas, 24 horas dentro do hospital. Não é um serviço igual a gente, né, André, que vai ali, vai acolá e trabalha de casa e tal, não. É um trabalho com vidas, eles estão ali lidando, estão se doando, estão renunciando, e ficou mais do que notório isso aí, de arriscar as suas próprias vidas na pandemia. Eles estavam lá, a gente estava em casa. O técnico, o enfermeiro, né, a parteira e tudo mais, eles não podiam ficar em casa. Esse era um luxo, né, digamos, para profissões que não precisavam estar ali diretamente no hospital. Então, assim, eu mudei um pouco o foco aqui para dizer realmente da valorização, porque, de fato, né, essa valorização, esse piso, ele é uma resposta, mas, assim, que foi árdua, que foi difícil, foi tão, né, tão criticado, mas nós chegamos aí num passo importantíssimo. Próximos passos, teremos vários aí. Vamos falar aqui também. Tem gente perguntando de valores retroativos, tudo mais, gente. Aí tem gente perguntando, André, também, da Vamos questão, chegar, porque eu acho que tem. Então, né? vamos ver. Tem retroativo, sim. É. Agora, Vamos. deixa eu falar. Eu quero até falar com você, André, e queria falar com você aqui também, não só da questão do retroativo, mas eu queria que você falasse da questão dos hospitais particulares. Eu acho que é uma grande dúvida aí, né? Que o pessoal está tendo, o particular está sendo obrigado também, ou ele não está, esse dinheiro só. É lógico que esse dinheiro é para o setor público, né? Mas, né? E aí, como é que fica a questão dos particulares? Que as pessoas que trabalham no particular também terão que receber o piso? Vamos lá. Ó, primeiramente, eu quero dar os parabéns aqui à dona Geni, que está na live. Que audiência qualificada, sua mãe acompanhando, que maravilha, meus Legal, né? parabéns. Quem está acompanhando também aqui é Dr. James, presidente do Corém São Paulo, que encampou uma luta maravilhosa em prol do PIS. Então, é mais uma daquelas pessoas que fizeram a diferença no Brasil para que o enfermeiro que está lá na ponta, que não sabe nem quem ele é, que não sabe qual é o trabalho que está desenvolvendo, quanto tempo está deixando a família em casa para poder ir para Brasília, voltar, acompanhar gabinete em gabinete, passar vergonha, porque é vergonha mesmo, é pedir favor, é se humilhar, pessoal, para tentar entrar na votação no Congresso. Então, são coisas assim que acabam sendo feitas em prol do coletivo. Então, vamos lá. Ó, antes da gente falar do retroativo, André, você acha que tem retroativo? Acho. A lei passou quase 30 dias vigente, então ela foi suspensa no último dia, aquele mês é devido ao valor do piso. Para todo mundo. Para quem rescindiu, para quem não rescindiu, a lei estava vigente. Então o piso deveria ter sido pago para a administração pública e iniciativa privada. Mas depois eu vou falar disso. Agora eu quero falar sobre a iniciativa privada, que eu acho que é a grande dúvida. André, o PLN 05 resolve a questão da iniciativa privada? Não, claro que não. A iniciativa privada não tem nada a ver com o orçamento público, com o repasse de dinheiro público, com a administração pública. Ou a gente vai dizer agora que a administração pública precisa repassar dinheiro para a Redditor, precisa repassar dinheiro para a Unimed, precisa repassar dinheiro para o Apvida. É óbvio que não. Então, quando a gente fala em administração pública, há uma autorregulamentação pelo mercado. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que a visão dele, concessão de pisos salariais, não eram escolhas adequadas. Só que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem lá, no seu teto remuneratório, 10 vezes o que ganha, o que vai ganhar um enfermeiro. Então é muito fácil para ele dizer que o piso salarial da enfermagem, ela ofende algum princípio econômico. Então, André, é possível que o STF suspenda o piso da enfermagem?
Senhores, para a iniciativa privada, infelizmente, continua sendo possível pela lógica absurda de como as decisões estão sendo proferidas. Porque, assim, suspender o piso para a administração pública faz sentido. Por que faz sentido? Porque a administração pública trabalha com o orçamento e a administração pública trabalha com o repasse. André, você concordou com a decisão da suspensão do piso? Não concordei. Por que eu não concordei à época? Porque na época da Emenda Constitucional 127, a Emenda Constitucional 127 ela determinava aplicabilidade imediata para a iniciativa privada e aplicabilidade para a administração pública para 2023. Por que isso? Para que a administração pública adaptasse o seu orçamento para que em 2023 pudesse pagar o piso. Então não havia inconstitucionalidade ali. O que se fez, de alguma forma, foi ganhar tempo a partir dessa decisão. Se para a administração pública é indiscutível que o piso vai ser liberado, e para a iniciativa privada, ele também deveria ser liberado. Ele não tem nenhum elemento que justifique a sua manutenção. Porque o STF já votou a favor do piso do magistério. O STF já votou a favor do piso dos médicos veterinários e engenheiros, que são piso em salário mínimo. Então, o piso do médico veterinário e do engenheiro, de uma maneira geral, são de 6 salários mínimos para uma carga de 6 horas e 8 salários mínimos para uma carga de 8 horas. O STF julgou constitucional o piso dos agentes comunitários de saúde recentemente. Exatamente. Então, assim, não tem que julgar inconstitucional o piso da enfermagem. E o piso da enfermagem, diferentemente do piso do magistério, é um piso que não se aplica somente para a administração pública. É um piso que vale também para a iniciativa privada. Então, que o STF ele possa se despir de qualquer visão de preocupação com o mercado se regula. Então, o ministro ter uma convicção pessoal é absolutamente permitido. Ele pode gostar de azul e você gostar de rosa. O que ele não pode é, no gosto dele de azul, interferir na visão de constitucionalidade das normas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, porque senão ele está legislando. E o papel do Supremo Tribunal Federal é de ser um legislador negativo. O legislador negativo é aquele que vai suspender o efeito da norma que contraria a Constituição. Nesse caso, não há, a meu ver, e aí eu queria que a doutora Samara falasse, e antes da doutora Samara falar, eu quero que vocês a sigam no Instagram, porque ela me convidou para uma live no dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, a gente está aqui falando. Eu quero que vocês a sigam, ó, Samara, com H no final, Mota com 2 T's. Então, quero todo mundo seguindo lá, porque essa não vai ser a única live. A gente vai fazer mais uma live, mais algumas, e vai falar sobre isso, e ficar sempre atualizando vocês sobre a questão do piso da enfermagem. E assim, aposta de todo mundo, dia 12 de maio, o presidente Lula vai sancionar. Eu acho que ele sanciona essa semana. E espero que no mês de maio já estejam sendo pagos, porque os atos normativos, que não é só portaria, tem mais ato normativo elaborado pelo Ministério da Saúde, que já está praticamente pronto para que o piso seja viabilizado. Doutora Samara, nossa, falei demais de novo, né? Olha, quando eu estiver falando muito, você me interrompe, viu? Que aí eu acabo me empolgando aqui. Muito bom, muito bom. Estou adorando aqui, né? Estou tendo uma aula também sobre tudo isso. Porque, bom, é o que você disse mesmo, André, essa questão de constitucionalidade, a gente vê muitas vezes o STF como... e aí eu não vou aqui, eu acho que dá para fazer... É um outro assunto, é uma outra live, se eu fosse tecer todas as minhas críticas, né, à nossa Suprema Corte, que muitas vezes tem julgamentos políticos e não jurídicos, né, que muitas vezes está legislando, está atropelando aí, né, o poder legislativo, que é quem deve legislar e não a justiça, não o poder judiciário legislar, como tem sido, né, ultimamente em várias questões. E assim, mas o que a gente tem aqui maior interesse nesse momento é que, de fato, o STF não tem, gente, mais o que dizer. Ele não tem o que dizer. Ele não disse que não tinha fonte de custeio, não tinha nada indicado. Nós temos agora 7,3 bilhões. Tá bom para você, ministro? Né? Tá bom para vocês?
STF. Tá mais do que, já está mais do que aí resolvida a questão, né, do que a gente precisava, que era mesmo indicação. E olha, né, gente, ainda nem digo que não ter a indicação orçamentária era realmente, vamos dizer assim, algo que pudesse ser o fundamento ali para suspender uma lei. Eu nunca concordei, né, que aquilo ali, que aquele fundamento, mas foi o fundamento que ele colocou ali, né? Não tem fonte de custeio, e foi para ganhar tempo, como André já disse aí, e estão ganhando tempo. E há várias conspirações com relação a isso, várias teorias da conspiração, né, do porquê que esse piso, então, ficou suspenso. Mas, assim, é uma vitória, assim, e eu digo assim, é uma vitória, assim como a dos professores, né, que também precisavam. Por que uma classe trabalhadora precisa ter um piso previsto, né, um valor mínimo para que seja pago? Porque senão é explorado, gente. Né? A gente vive numa sociedade que explora mesmo o trabalhador, que explora. E a gente não vai. E eu vou dizer para vocês, né? Explora a nossa classe também de advogados, entendeu? Explora, todo mundo é explorado. O profissional brasileiro, ele é explorado em muitos dos segmentos que temos aí. Então, foi necessário, sim, né? E aí, mais do que justo, a Suprema Corte agora não tem argumentos mais, não vejo argumentos. Então, quando a pessoa me pergunta, e agora, será que o ministro vai continuar com né, com essa suspensão? Eu digo, não vejo argumentos jurídicos para isso. A não ser que ele puxe um argumento lá do bolso, mas assim, não vai ser jurídico, porque é constitucional, está regulamentado, né, passou por comissão, não tem vício de iniciativa, não tem, nunca teve, né? E agora tem essa PLN aí, André. Então, assim, não tem, gente. A gente estava lá no dia, né, da aprovação, a festa que estava sendo, né? E os próprios parlamentares que sempre levantaram a bandeira da enfermagem também, então, que foram aguerridos, né, que lutaram, que ouviram e tudo mais. Então, assim, né, o Congresso fez a parte dele, a sociedade fez também a sua parte. O profissional, o trabalhador da enfermagem, fez a parte dele. Muitas vezes, André, estavam ali na frente do Congresso, estavam aí na frente, estavam parando. E eu hoje comentava com minha prima, né, que também é enfermeira, falei, gente, é uma classe que briga mesmo, vai para a rua, paralisa, entendeu? Ó, não vai ter, então, nós, né, precisamos, porque é uma classe que está sempre sendo pisada, senão não precisava, né, gente? Está fazendo esse tanto de barulho, não era para precisar, mas aqui no Brasil a gente consegue as coisas na luta, é sempre na luta, né? E aí, assim, corremos atrás, né? Nós, no último levantamento que eu vi, eram mais de 3 mil, mais não, era na sequência e na média de 3 milhões de famílias que serão beneficiadas com o piso, né? E é aquilo que André falou, aquele profissional que tem N vínculos, né? Tem dois, três ou mais vínculos para poder sustentar a casa. E essa carga de trabalho, né, ela pode agora ser diminuída. E aí, André, aí que entra a questão também da carga horária, né? Que o povo pergunta muito sobre a carga horária. Tem gente que acha que esse piso ele seria para 40 horas, 44 horas. Mas, assim, né? Como você é meu convidado, eu quero que você explique. Eu até falaria aqui, mas, né? Carga horária, mas já de antemão digo para vocês, não tem essa previsão aí na lei, não, né, André? Não, não tem. Eu vou falar sobre mais algumas coisas depois da carga horária. Eu vou falar. Houve uma pergunta sobre possibilidade de demissão em massa. Houve uma pergunta também sobre a necessidade de leis municipais regulamentando a questão. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, certo? Então, são temas importantes que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora eu vou falar sobre carga horária. Senhores, ó, vamos ser francos. A 14133 é uma lei que tem uma super boa vontade, mas é uma lei extremamente vaga. E um dos pontos em que ela é vaga, é na carga horária. Eu acabei de falar para vocês sobre a lei do piso do engenheiro. A lei do piso do engenheiro é assim:
6 horas de trabalho, 6 salários mínimos. 8 horas de trabalho, 8 salários mínimos. Então, ela estabelece uma carga horária. André, eu trabalho 20 horas. Eu vou receber o piso da enfermagem, veja, isso vai ser objeto de judicialização. Eu não tenho nem como te dizer como é que isso vai funcionar. A meu ver, a administração pública e a iniciativa privada vão tratar isso de maneira diferente. Então, o que é que eu imagino que vai acontecer? Dentro da administração pública, vai se pegar a carga horária existente e aplicar na maior carga horária existente o piso da enfermagem. E aí você trabalhar de maneira proporcional. Então, por exemplo, aqui em Sergipe, a maior carga horária existente é de 36 horas. Então, o que eu imagino que aconteça, André, é o que você quer que aconteça? Não. Isso aqui é técnico, isso aqui já deixou de ser a minha vontade. O que eu acho que vai acontecer, vai se trabalhar em cima da maior carga horária. Na iniciativa privada, deverá se trabalhar em cima também da maior carga horária, ou 40 ou 44 horas, já que a lei não especifica a carga horária. Então, André, pode trabalhar em cima de 44 horas, se eu estou falando da iniciativa privada e a carga horária constitucionalmente admitida é de 44 horas, então é possível que isso aconteça. É óbvio, aí vai da luta coletiva, aí vai dos sindicatos brigarem por acordos coletivos, convenções coletivas dentro da iniciativa privada. E vai para os sindicatos também, em face da administração pública, brigarem nesse momento de implantação. Porque o momento de implantação da norma ele é crucial. André, você sentiu falta de uma paralisação ou de uma greve? Senti? Sim. Por que que eu senti? Quem liderou o processo de piso salarial foram os conselhos de enfermagem. Esse é o fato. Todos que acompanharam, que estiveram sempre, e são pessoas jurídicas que não têm competência para chamar greve. Então, um conselho ele não tem competência para chamar greve. Então, ele não pode puxar greve. Ele não faz assembleia sindical. Então, ele não pode puxar greve. Se a greve tivesse acontecido, esse piso já estaria no contra-cheque, eu tenho certeza absoluta. Mas ela não aconteceu. Então, faltou um momento em que se poderiam as coisas ter acontecido mais rápidas. Mas vamos passar para frente. Segundo momento aí que a gente vai trabalhar. Os municípios e os estados vão ter que adequar as suas leis. Porque da mesma forma que a União, quando ela vai fazer um repasse orçamentário, ela elabora uma lei orçamentária, quando o município vai receber orçamento, ele precisa ter aquele espaço orçamentário. Então, ele precisa prever aquele pagamento. Então, aquele pagamento que a União vai repassar para o município tem que estar no orçamento do município. Então, essa alteração ela tem que acontecer. Oh, André, isso é demorado? Não, isso é muito rápido. Então, no momento em que se define quanto é que vai ser repassado para cada ente federativo, todos já devem ter lá uma minuta de norma e dentro daquela minuta é só fazer as adequações. Então isso é muito rápido. Mas isso é rápido e é decisivo. Porque é nesse momento que vai se dizer, ó, o piso vai ser em cima de 30, o piso vai ser em cima de 36, o piso vai ser em cima de 40, o piso vai ser em cima de 24. É perfeito, um mundo maravilhoso, um mundo ideal. Mas isso vai acontecer no momento da implementação do piso. E sobre a última coisa que eu disse que ia falar, antes de te devolver a bola, Samara, que é sobre a questão de demissão em massa. Não tem como ter demissão em massa. Vou dizer por quê. Eu analiso relatórios de fiscalização constantemente. Os relatórios de fiscalização da enfermagem, eles apontam muitas vezes para déficit de profissional de enfermagem. Então, a quantidade de profissionais de enfermagem numa unidade de saúde não é aleatória. Não é quanto o gerente da unidade quer, não é quanto o RT quer, não é quanto o coordenador quer, não é quanto o dono da instituição quer, é quanto é necessário para a assistência. Então, se ele diminui abaixo daquele índice de 15% de segurança técnica, ou diminui abaixo mesmo do quantitativo de profissionais que deveriam estar na escala, ele corre risco de ter desassistência. Se ele tiver desassistência, ele corre risco de responder pessoalmente. Então, sinceramente, eu não acredito que essas demissões em massa venham acontecer exatamente por conta disso. E eu já te passo a bola de novo, doutora Samara, se tiver alguma dúvida em relação a isso, que eu falei rápido,
Pode perguntar. A concursada, Ah, deixa eu tá. só responder essa aqui que a Bárbara perguntou. Pode, Concursado pode. com carga horária definida pode ser modificada, veja, Bárbara, para expandir a carga horária, pode, desde que seja dada opção ao servidor. Então, por exemplo, ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. O que isso quer dizer? Você pode mudar, por exemplo, da manhã para tarde. Isso é um exemplo. Entendeu? E você pode ter a sua carga horária alterada de momento de trabalho, mas ampliação de carga horária, ela depende de anuência de empregado. Então pode, o município ele elabora uma norma, sei lá, vocês têm 36, aí vai para 44. O município elabora uma norma, agora a gente tem a jornada de 44 e quem quiser aderir tem o prazo de 90 dias para aderir à jornada de 44 horas. Mas a imposição ela não pode acontecer. Isso já bateu no STF, porque houve um caso do município que ampliou a carga horária e muitas pessoas ficaram impossibilitadas de continuar exercendo outro vínculo que já exerciam por conta dessa mudança arbitrária. Beleza? Então é isso e vamos embora. Vamos continuar. Espero ter respondido aí a uma pergunta que eu já transformei ela em várias. Não, tá ótimo. Eu estou tentando ver aqui também. Recebemos algumas perguntas aqui, e aí tá lá para cima. Estou tentando aqui ressuscitar, né? Quem tem alguma pergunta aí, pode colocar aqui também. A questão de retroativo, né? André já respondeu aí. Gente, claro que, né, teve aquele lapso temporal lá, de 30 Julho de dias, 2022. né? Então, assim, deixa dar certo logo isso aí, mas é isso mesmo, né? Em E vai ter que Sergipe se já estamos barrar. judicializando julho de 2022. Olha aí, tá vendo, gente? Ó, doutor André, não perde tempo. E também, quem tá aqui, que é do Acre, que é meu seguidor, segue aí também André, tá? Ele sempre tá aí explicando para o pessoal, ajudando todo mundo aí no Instagram dele, usa como plataforma profissional, é muito legal isso. Eu já acompanhava o trabalho do doutor André, e aí a gente teve a oportunidade, né, de acompanhar aqui também no Congresso, aqui em Brasília, ele também está sempre em Brasília, e é uma pessoa muito atualizada e qualificada para responder aí as perguntas. Eu sou realmente, vamos dizer assim, quando eu vejo muita informação, a gente vive no mar de informações, então ter a informação correta, né, precisa aí passar por um crivo. E aí eu selecionei doutor André para vocês que estão aqui acompanhando, porque as informações dele são realmente precisas, objetivas, fundamentais. É professor de direito também, né? Então, André, ele dá uma aula aqui. Mas eu acho que ficou muito legal essa explicação sua da questão da carga horária, que também é um receio das pessoas, né, que já exercem aí uma carga horária máxima e, né, já tem tudo isso aí para resolver. E aí teve uma pergunta muito interessante, mas eu vou, né, ainda nem que está aqui não. Olha aí, colocar como é que é Virroso, tem quanto tempo para... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O município que tem 30 horas para enfermagem aprovada por lei municipal, pode mudar a carga horária, André? Não, né? Não, não pode mudar a carga horária. E como piso não tem carga horária, isso aí vai ser decidido na justiça. André, É. vai pagar o piso em cima das 30? Eu acho que deve pagar. É o que eu penso que piso é mínimo. Piso é mínimo e piso é base, viu? Isso aí não aceitem menos nos estados de vocês. Piso é base. E aí, a partir daí, vão ser pagos gratificações, adicionais, indenizações e daí por diante. Não aceite a sua insalubridade dentro do piso. Se você é servidor público, seu triênio, anuênio, quinquênio, gratificação dentro do piso. É tudo em cima do piso. Insalubridade. Sim. Insalubridade é sobre o salário mínimo. A lei diz que insalubridade é sobre o salário mínimo. Salubridade. Adicional noturno, não. Adicional noturno vai incidir no piso. Agora, insalubridade é em cima do salário mínimo. Agora, se o empregador já paga a insalubridade no base, vai pagar no base reajustado. Porque aqui ele já incorporou ao seu núcleo de direitos trabalhistas e você não vai retroceder nos direitos. Mesma coisa é na administração pública. Se a administração pública ela já paga sobre o base, vai continuar pagando sobre o base reajustado.
Sim, porque senão iria prejudicar. Olha só, o que é importante também de falar é aquela questão do reajuste, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou a questão do veto, e existe também uma lógica para isso, né? Porque o reajuste que eles queriam pelo INPC, esse daí realmente foi inviabilizado. E aí, André, fala aí sobre isso também. Então, nisso aí eu sou minoritário, porque eu também acho que isso aí é conversa para boi dormir. Vamos para frente, ó. O que que acontece? Existe uma súmula do STF que diz que Uhum. não se pode estabelecer reajuste de servidores estaduais e municipais com base em índices federais. O INPC é índice federal. Sendo o INPC índice federal, ele não poderia reajustar salários de servidores estaduais e municipais. Só que tem uma exceção aí. Essa decisão, ela foi exarada com base numa lei estadual. E uma lei estadual que não tinha contrapartida federal. Nesse caso, é uma lei federal. Quem se compromete com esse repasse é a União. Em a União se comprometendo ao repasse, essa norma deixa de ser inconstitucional. O caso é muito diferente do caso da súmula vinculante. Então, o que eu senti aí? Acabou se fazendo um acordo, dentro desse acordo vamos manter o veto, porque esse veto tem impacto, e aí vamos arrumar uma desculpa. Então, assim, estou sendo claro demais aqui na live, mas hoje é dia do Não, mas eu trabalhador. acho melhor. E a desculpa que se convencionou é que o reajuste pelo INPC era inconstitucional por conta de uma decisão desconectada com a realidade. Então, o caso que seria analisado pelo STF é muito diferente do caso que gerou a súmula. É você pegar o que... Porque, assim, hoje a justiça... A maioria aqui não é da área jurídica, graças a Deus, que é muito bom falar com quem não é da área jurídica. Mas a justiça ela trabalha com um trem chamado teoria dos precedentes. Então, você aplica a decisão ao caso e essas decisões passam a ser paradigmáticas. Doutor Luan está aqui na live. Doutor Luan foi candidato a deputado estadual, que é uma grande liderança, estourou no estado de Sergipe. E eu expliquei exatamente a ele essa questão do reajuste, que, a meu ver, aí é uma alucinação coletiva à medida em que as próprias entidades passam a defender que o reajuste pelo INPC seja inconstitucional. Porque, assim, é mesmo que eles pegam o argumento daquele que quis dizer que era inconstitucional, em vez de defender o oposto, ele defende a mesma coisa. Para dizer, ó, vamos agora brigar todo ano por um reajuste, quando se poderia essa situação estar resolvida, desde, obviamente, que o custo do repasse fosse da União. Sendo o custo do repasse da União do reajuste, não haveria problema nenhum. E, a meu ver, a norma não era inconstitucional nesse toar. Doutora Samara, mais uma vez, que live polêmica, galera. Quem está assistindo aí, faz polêmica. o seguinte, printa aí agora, dá um print, certo? Publica no seu Instagram, me marca a doutora Samara, certo? Pode marcar, a gente vai repostar todas as pessoas que postarem, para isso chegar no STF, para o STF saber que tem gente que está estudando, verdade. que tem gente que está se atualizando, que sabe o que está acontecendo, que está analisando as decisões, que está pegando e não vai aceitar qualquer desculpa. Porque da mesma forma que a gente não aceitou qualquer desculpa, mesmo de parlamentares que defenderam o piso, porque assim, essa justificativa veio de parlamentares que defenderam o piso, sensacional, coisa mais linda. Pô, muito obrigado a muitos de vocês. Mas assim, essa desculpa, a meu ver, ela não condiz juridicamente. Então assim, bom, mas já foi. O veto não caiu e não tem como cair. Então ele não vai ser reapreciado ou reanalisado. Ele pode ser objeto aí de... Agora querem fazer uma emenda à Constituição, né? Eu acho que levar a enfermagem para o Congresso, o pessoal gostou de receber a enfermagem aí, não foi isso não? É verdade. Mas isso mesmo, né? Porque assim, se não está... na verdade, não tem ainda um reajuste estabelecido em lei, tá? Como nós temos várias leis, projetos de leis, que precisam ainda, gente, explicar, esclarecer a questão aí
do pessoal da enfermagem, porque nós temos lá, até que você falou aí, olha, a questão carga horária, 30 horas, tem projeto de lei faz muito tempo, o povo tentando, né, estabelecer essas 30 horas por meio de lei, mas não tem, né, não tem, a lei não foi aprovada e tudo mais, né. Outra questão aí é que não temos ainda um reajuste salarial estabelecido. Esse é um primeiro passo, vai defasar? Vai, daqui a pouco, né? E aí é um momento agora de continuar nesse fervor, né? Já que temos a implementação, como o doutor André disse. Vamos continuar, porque tem muita coisa para brigar ainda, tá? Que não está claro, nem carga horária, nem reajuste. Então, assim, é uma vitória já. Vamos comemorar, mas também não vamos parar. Não vamos parar de brigar, de lutar. E aí alguém disse aqui que André é o advogado mais enfermeiro do Brasil, né? O doutor André. Sou mesmo, Mas... sou mesmo. Eu amo a enfermagem, mas a doutora Samara está no mesmo patamar, viu? Porque ela acabou, a mãe dela entrou aqui na live, técnica de enfermagem, da ponta, ela viveu em unidade de saúde, então já trabalhou em unidade de saúde também, está acompanhando e fazendo um trabalho de bastidor aí em Brasília, que vocês não têm noção, um trabalho muito bacana, que foi muito importante para a aprovação desse piso. Ah, então, muito bacana, né? Cada um de nós tem uma identidade, tem uma história aí com a enfermagem, né? Defendendo os servidores. Então, assim, e nós estamos aqui com a mesma bandeira, pessoal. Então, assim, é não esmorecer, é continuar, já é uma conquista, mas a gente deve continuar. E aí, de fato, aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Tem alguma pergunta aí, André, que você Não, queira? eu acho que eu não deixei pergunta, porque o que veio agora foi relacionado à iniciativa privada, coisa que a gente já respondeu. A live vai ficar Vai salva, ficar doutora Samara? Vai gravada. ficar salva para quem entrou Vai. agora? A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Gente, eu vou deixar essa live aqui salva. E porque ela é a primeira com o doutor André, a primeira de algumas outras que vão surgir aí. Com certeza, né? Com certeza teremos outras lives boas, Sem assim, dúvida, e vamos interativas. fazer já 1 hora de live, né? Olha Então, aí, assim, eu já acho deu, que já deu um as tempão perguntas aí, já então. aconteceram. É o professor Conrado Augusto, grande personalidade da enfermagem, acompanhando a gente aí. Muita gente bacana entrou. Não consigo nem falar o nome de todo mundo, que passou aqui rápido, muita gente. Mas, assim, ó, é agradecer a vocês. Hoje é o Dia do Trabalhador e a gente não podia fazer nada diferente do que falar sobre o trabalhador da saúde e sobre o trabalhador da enfermagem. Então, tenho certeza que vocês são a força. Os parlamentares entenderam a força que a enfermagem tem. A enfermagem nunca soube a importância política que ela poderia ter. Ela sabia que ela tinha importância social. Ela sabia que ela tinha importância na ponta. Ela sabia o quanto ela era relevante para a sociedade. Mas ela não imaginava que isso poderia repercutir. Então, esse é o momento, pessoal, de conquistar melhorias, de oferir uma situação melhor de trabalho, de finalmente ter a dignidade da sua profissão reconhecida no seu contra-cheque, para que você possa ter um emprego. Porque ter um emprego é o que cada um deve ter. Você não precisa sair de um para outro. Você não precisa estar em jornadas extenuantes. Você está de madrugada trabalhando, indo depois para outro vínculo, saindo às 7 da manhã e correndo para outro vínculo imediatamente. Isso, pessoal, não é normal. Isso é o normal que se habituou a fazer algo convencional, mas isso não é normal. Então vamos atrás dessa dignidade profissional, podem ter certeza. Doutora Samara está aqui, eu estou aqui, e tem muita gente conosco, lutando essa luta, batalhando essa batalha. Já conseguimos muitas vitórias. A próxima live já vai estar mais perto do salário. Ainda não vai ser antes do dinheiro no bolso. Então não compre ainda a Hilux, certo? Não compre fazenda, não façam esses gastos imediatos. Alguém botou, vou comprar minha Hilux. Tenha calma, deixa o dinheiro entrar na conta e aí vai valer a pena, pessoal. Vai valer a pena tudo isso, porque assim, a profissão de vocês é maravilhosa, eu sou fã demais. E aí vou aproveitar para encerrar agradecendo, doutora Samara, que generosidade em me convidar para poder participar dessa live. Que gostoso poder bater esse papo tão leve, tão descontraído e ao mesmo tempo tão importante para que a gente possa tratar de um assunto desse
desse tamanho no dia 1º de maio. Então, obrigado, obrigado, obrigado. Eu te agradeço aqui, André, pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente estar nessa live e realmente num dia especial, que é o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, e escolhemos os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da enfermagem. E aí eu só tenho a agradecer mesmo por todas as suas explicações, né? E são muito claras. Gente, eu vou deixar salva, né? Quando eu contar aqui, vou deixar lá salva, se der tudo certo, né? Então, assim, e mais uma vez dizer que nós estamos realmente acompanhando, ajudando a fiscalizar, porque se cada um de nós fiscalizarmos, saber o que está acontecendo, levar isso para o entendimento de mais e mais pessoas, né? Aí sim, nós estaremos também forçando, né, ali para que essa promulgação ela aconteça efetivamente e que ela seja ali o mais rápido possível. Como o doutor André falou, 12 de maio, esse é um mês, gente, é um mês muito importante para a enfermagem, né? É o mês da enfermagem. Eu sou fã da profissão, sou fã porque eu tenho dentro de casa, né? Eu sempre tive pessoas da enfermagem perto de mim. Então, assim, graças a Deus, porque são as pessoas que estão lá, são os anjos que estão dentro do hospital, que estão ali na assistência, que estão recebendo, sabe, o primeiro momento do paciente, quem ele vê? Ele vê a pessoa da enfermagem, né? Aquela pessoa que está na ponta, essa pessoa que recebe o paciente. E aí a gente está sempre ali, né? Nas mãos deles e que mãos? Né? Muitas vezes, pessoa que está renunciando à sua própria comodidade, né? O seu lar para estar com o paciente. Então, eu parabenizo mais uma vez aqui a enfermagem, parabenizo aqui o doutor André por ser alguém que também defende essa pauta, defende essa categoria tão bravamente e com tanta qualificação assim. Obrigada, viu, André? Obrigada. Vamos lá, né? Porque senão a gente passa o dia todo aqui, porque eu acho que é muito bom. Ficarem, né? Podem mandar para a gente no privado, a gente vai responder, não vai ficar ninguém com dúvida. Não, se o Barroso liberar só para junho, não vai pagar com retroativo de maio. Já vou avisando logo. Se a pergunta for essa, que foram várias, não vai pagar, manda para o nosso privado. Agora façam aí um print, marca a gente. Marca a gente aí, ó. Vamos fazer aí, natural. Vamos fazer uma pose natural. O print. Vamos. Galera, ó, beijo no coração de todo mundo. Tamo junto. Samara, obrigado. Um abraço para todos. Beijo no seu Todos, coração abraço para todos. Obrigada, viu, André? Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Mãe, te amo. Né? Amigos, amo vocês. Obrigado por tudo. Obrigada por todos que participaram. Um abraço. Feliz Dia do Trabalhador aí para nós. Valeu, galera. Feliz Dia do Trabalhador. Valeu.